Para mim, a constelação familiar, ela fala e olha para o amor. Essa é a base, para mim, da constelação familiar. Ela fala o amor como uma energia vital, uma energia que a gente deveria receber livremente e abundantemente dos nossos familiares, dos nossos antepassados todos, da nossa raça, do país que a gente nasceu, da nossa origem. A gente deveria receber essa energia de uma forma super produtiva e super impulsionadora. O que acontece é que processos não resolvidos nesses antepassados, nessa raça, nesse país, faz com que a gente herde, por amor a eles também, coisas que não são do nosso script, que não são da nossa jornada pessoal, mas que têm um peso sobre a gente. Porque, de alguma forma, esse amor foi desviado, foi bloqueado e não chegou na gente. Foi desviado por acontecimentos naquela família, naquela raça, naquele país, que dificultou que esse amor fluísse. Então eu herdo, junto com minha carga genética natural, coisas que não são minhas e pesos que não são meus. Então a constelação, ela olha para aí. Onde é que está o bloqueio do amor? Onde é que está o desvio? Onde é que essas coisas se perderam para que esse fluxo do amor volte a ser reconectado? A base do trabalho olha para alguns aspectos. O primeiro aspecto que a gente olha é esse direito de pertencer. Todos nós temos direito de pertencer a uma família, a um país, a uma nação, independente do que a gente faça. A gente é daquela família, os nossos pais vão ser sempre os mesmos. A gente vai ter 4 avós e 8 bisavós, independente de qualquer coisa. Mesmo que você não saiba quem eles são. Então esse direito não tem jeito, é seu. A gente não sabe disso. A gente não foi criado com essa ideia. A gente foi criado com a ideia de que se eu não fizer como eles, eu não pertenço àquele grupo. Então eu começo a copiar coisas, a herdar doenças, a herdar comportamentos que não necessariamente serviriam para mim. Então a gente começa a atrair essas coisas para a nossa própria vida e a desenvolver de uma forma totalmente inconsciente. Da mesma forma, as questões raciais, as questões de nações, onde um peso de estigma daquele povo eu carrego comigo desnecessariamente. Eu tenho que ter orgulho e respeito ao que os meus antepassados viveram, mas eu não preciso sofrer o que eles sofreram, porque eu tenho as minhas próprias histórias momentâneas, as minhas próprias histórias pessoais e reais que estão acontecendo agora. Então a constelação olha para isso. Direito de pertencer, as ordens de chegada, o respeito a quem chegou primeiro e a quem chegou depois. Um não é melhor que o outro, apenas chegaram em momentos diferentes, mas isso cria uma ordem que precisa ser respeitada. Quando essa ordem é desrespeitada, desequilíbrios acontecem. Quando eu me ponho no lugar dos meus avós, dos meus pais, eu estou tentando mudar essa ordem de quem chegou primeiro. E isso cria processos, cria problemas e até doenças. Então, quando coisas mudam essas duas bases, para não falar de umas outras, mas essas duas bases, quando alguém é excluído, ou seja, o direito de pertencer dele é retirado, alguma coisa muda a ordem de chegada e cria uma nova dinâmica, todo o sistema sofre. Eu não consigo mudar planetas de lugar sem a Terra, que não tem nada a ver com essa troca, sofrer também. Todo o sistema ele é pensado e para funcionar de uma forma específica. Quando coisas dessas são retiradas ou são modificadas, todo o sistema sofre. E é para aí que a constelação olha. Onde é que o amor não está fluindo? Quem é que foi esquecido? Quem é que foi expulso? Quem é que está copiando a história de uma outra pessoa por amor a ela, por medo de não pertencer àquele grupo? E é nisso que a gente trabalha, de uma forma de atuar no inconsciente. Para isso a gente utiliza várias ferramentas. Existem ferramentas utilizando bonecos e existem ferramentas utilizando pessoas. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com pessoas, onde a gente utiliza pessoas que estão numa plateia para serem os representantes daquele processo,
daquela estrutura familiar, daquela estrutura empresarial. A gente também pode fazer constelações empresariais, mas usando pessoas para representarem cada um dos componentes importantes para aquilo que está sendo olhado. Para uma constelação, é importante que a pessoa traga uma coisa para olhar, um foco, um problema na vida dela que é repetitivo, ou uma situação que incomoda, para que a gente possa olhar a partir daí como a constelação se comporta ou está estruturada. Digamos assim, como a tua família está arrumada no teu inconsciente com relação àquele foco. E essa arrumação da tua família no teu inconsciente sobre aquele foco interfere diretamente na tua realidade. E normalmente, muitas vezes, ela não está arrumada da forma correta. O que esse trabalho faz é trazer à tona de como ela está estruturada e permitir e apoiar que essas pessoas, que esses seres se modifiquem ou se rearrumem para que o fluxo do amor para você volte a fluir naturalmente. É real que todos os nossos antepassados têm um objetivo, que a gente seja feliz. Então eles vão apoiar esse trabalho para que você possa receber o amor que eles têm por você. Pode ser que você tenha uma sensação na tua vida de que meu pai não me amava tanto assim. Não é real, porque você tem uma experiência que está focada naquilo que foi realidade para você, no sentido do seu processo educacional, no sentido do... Mas aí tem uma outra realidade que a gente conhece, que é o que seu pai viveu. O que foi vivido na vida dele para que ele agisse com você daquela forma. É tudo uma cadeia de enredos. A forma que o inconsciente traz numa constelação familiar essa visão do amor, ela flui de uma outra forma, uma vertente do real. O amor por você, do seu pai, e o seu amor por ele é incondicional para que esse fluxo aconteça. Existe uma realidade daquilo que você sofreu, e isso a gente não tira. Mas esse amor é incondicional. Quando eu permito que esse amor incondicional flua, todos os meus julgamentos sobre meu pai, eles começam, meu pai ou minha mãe, ou qualquer um outro antepassado, começa a perder força. Porque tudo que eu julgo neles, eu tiro a energia desse amor fluir para mim. Eu tiro a incondicionalidade do amor real, puro. E isso atrapalha o fluxo. Não sei se eu consigo que vocês acompanhem esse pensamento, mas toda vez que eu julgo atitudes dos meus pais, eu tiro força do que vem para mim. Porque eu sou 50% um e 50% o outro. Tudo que eu condeno neles, eu elimino da força que vem para mim. Quando eu estou dizendo elimino a força que vem para mim, eu não estou dizendo que eu quero aquela questão que eu condeno neles, que eu não gosto neles. Eu estou dizendo da energia vital, do amor incondicional. Isso não tira as coisas que eles fizeram que não foram boas para a gente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um fluxo energético incondicional do amor que me nutre, que me alimenta. É isso, o convite é para esse mergulho, para esse conhecimento, para essa observação de pontos da tua vida que são enredos que não necessariamente são seus. E eles podem ser deixados com quem são e que você possa cuidar dos seus próprios, fazendo com que isso mova nas gerações futuras também, nos seus filhos, naqueles que vêm depois, de uma forma cada vez mais leve, cada vez mais suave. Esse é o foco, deixar o amor fluir e a gente ser nutrido como deve ser.